E se o pai paga a escola, plano de saúde e roupa, ainda precisa pagar pensão? Olha, essa é uma daquelas dúvidas clássicas, né? E muito, mas muito importante quando a gente fala de direito de família. Porque, vamos ser sinceros, muitos pais acreditam que, poxa, ao arcar com essas despesas que são super importantes, já estão fazendo a sua parte. Mas para a lei a história é um pouquinho diferente. Vamos entender direitinho o porquê? A resposta da justiça, sem curta e grossa, é sim, precisa. Mesmo pagando tudo isso, a obrigação de pagar a pensão alimentícia em dinheiro, aquela que foi determinada pelo juiz, continua valendo. E agora a gente vai entender o motivo dessa resposta ser tão categórica. Aqui está o pulo do gato. A lei tem um nome para isso: pagamentos voluntários. Ou seja, sem uma ordem direta do juiz dizendo pode pagar a escola no lugar de parte da pensão, qualquer despesa que um pai paga por fora, seja a mensalidade do colégio, o boleto do convênio, as roupas, é vista pela lei como uma liberalidade. Um ato voluntário, sabe? Quase como um presente. E por mais que a intenção seja ótima, esses atos não descontam nem um centavo do valor oficial da pensão. Mas por que essa regra? Parece meio rígido, né? Qual que é a lógica por trás dessa preferência da lei pelo pagamento em dinheiro? A resposta está na própria função, no propósito da pensão. É que a pensão alimentícia, gente, precisa ter duas características que são fundamentais. Ela tem que ser previsível e contínua. Quem está ali cuidando da criança no dia a dia precisa dessa segurança, de saber que todo mês vai ter aquele valor para administrar todas as necessidades da criança, e não só algumas. E é aqui que a coisa fica mais clara. Pensa bem, pagar escola é super importante. Claro que é, mas e o supermercado? E os produtos de higiene, farmácia, o transporte para ir para a escola, para o inglês, e a parte do aluguel, da luz, da internet que a criança usa? A pensão em dinheiro dá para quem cuida essa flexibilidade para cobrir todos esses gastos, muitos deles invisíveis, mas que são absolutamente essenciais. Ok, então quer dizer que pagar direto é sempre errado? Não, não é bem assim. Existe um jeito certo e totalmente legal de fazer isso. Só que esse jeito exige um passo que não dá para pular: a formalização na justiça. O nome técnico para essa solução é cumprimento in natura. Parece complicado, mas a ideia é simples. É quando a obrigação da pensão é cumprida com o serviço em si, ou seja, pagando a conta da escola direto, por exemplo, em vez de dar o dinheiro. Mas, e aqui vem o grande detalhe, isso não pode ser feito por conta própria. Essa comparação aqui deixa tudo bem claro, né? A pensão em dinheiro é o padrão, é a regra. Já o pagamento in natura é a exceção. E para essa exceção valer, precisa obrigatoriamente da autorização de um juiz. Advogados que cuidam das famílias, como o Dr. Marcos Palma, por exemplo, sempre batem nessa tecla. O pai que quer fazer essa troca precisa pedir na justiça, provar que esse jeito de pagar atende melhor aos interesses da criança. Só com essa decisão judicial na mão é que o pagamento direto da escola, do plano de saúde, passa a valer oficialmente como pensão. E o que acontece se essa regra de ouro for ignorada? Bom, aí o risco é altíssimo. A pessoa pode cair numa situação muito, muito complicada. É uma verdadeira armadilha financeira e jurídica. Olha só o perigo desse caminho. Começa com o pai pagando as contas direto, de boa fé, achando que está tudo certo. Só que, aos olhos da justiça, a dívida da pensão em dinheiro, aquela oficial, continua crescendo mês a mês. De repente, isso pode virar uma ação de cobrança na justiça pelo valor total acumulado, e as consequências podem ser bem sérias mesmo, indo do bloqueio de bens e contas bancárias até, em último caso, a prisão. Então, diante de tudo isso, qual é a mensagem central? A regra de ouro que precisa ficar gravada na mente para evitar toda essa confusão. É exatamente isso aqui. Sem a autorização de um juiz, sem um papel assinado por ele, pagar despesas por fora não substitui a pensão. Essa é a informação mais importante de toda essa nossa conversa. É a chave para a segurança jurídica de todo mundo, do pai, da mãe e, claro, principalmente da criança. E tudo isso leva a gente para uma reflexão final. Formalizar. Deixar tudo claro no papel não é só burocracia. É uma ferramenta para trazer paz. A pergunta que fica é, ao buscar um acordo claro, validado pela justiça hoje, que tipo de conflito, de desgaste e de sofrimento familiar a gente está evitando lá na frente? Vale a pena pensar nisso.